FOMO, o terrível medo de ficar de fora. Não é de hoje, né, que as pessoas sentem esse medo de ficar de fora, medo de não serem incluídas em alguma coisa, mas recentemente a sigla FOMO vem ganhando mais popularidade nas redes, né? Fear Missing Out, traduzido do inglês, o medo de ficar de fora. Esse nome se transforma na sigla FOMO, que é muito mais fácil, né, da gente falar, e foi como popularmente começou a ser aí difundido pelas mídias sociais. E é interessante porque desde o início, né, desde os primórdios, o ser humano ele sempre sentiu uma necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo. Então, quando a gente nasce ali, o nosso primeiro grupo, né, o nosso primeiro grupo de apoio é a nossa família. Logo em seguida, né, a gente vai sendo inseridos ali na sociedade, então a gente começa a ter amigos, começa a formar grupos de amigos na escola, grupos de amigos na faculdade, e sempre com essa necessidade de fazer parte de um grupo. Porque no fim, fazer parte de um grupo não é apenas sobre socialização e amizade, mas é também sobre a construção da sua própria identidade. Mas o FOMO, ele engloba muitos outros aspectos que vão além dessa necessidade inata de pertencimento, aspectos dos quais eu vou citar aqui nesse vídeo para vocês. Então, aqui para começar a introduzir, eu acho muito válido citar que o FOMO, ele só ganhou um nome científico em 2013. Mas o sentimento, a gente sabe que sempre existiu, né? Agora com as festas de fim de ano, né, que passaram aí alguns meses atrás, Natal, Ano Novo, esse sentimento ele acaba intensificando ainda mais. Então a grama do vizinho é sempre mais verde, fulano viajou para as férias lá para tal lugar e eu não fui, eu fiquei em casa. Eu estou aqui, mas parece que a vida está acontecendo em outro lugar. Será que eu estou vivendo certo? E aí as pessoas, né, mediante essa comparação, que muitas vezes utiliza uma régua injusta, elas acabam sedentas por pertencer. E aí acabam esbanjando dinheiro em experiências que muitas vezes não têm condição de bancar, acabam se afundando em dívidas para comprar itens que sequer precisam, né? Muitas vezes, inclusive, se levam pela pressão social sem considerar a sua própria preferência pessoal, então se colocam em situações que certamente não gostariam de estar, vão a lugares, né, aceitam convites que talvez não faria sentido naquele momento, acabam, querendo, né, experiências porque viram que outra pessoa viveu aquela experiência, acham que precisam, de certa forma, fazer parte daquele grupo, acabam aí se esbanjando, acabam entrando em dívidas, acabam entrando realmente num buraco que fica muito difícil de sair. Inclusive, isso não se limita apenas a experiências que envolvem dinheiro ou aquisição de itens, né? Muitas vezes o FOMO, ele aparece também nesse ambiente da rede social, onde tudo é muito urgente. Então a pessoa quer se atualizar o tempo todo ali na rede social, quer opinar sobre tudo, às vezes nem sabendo tanto sobre aquele assunto. Por exemplo, a gente está em ano, né, de eleição, né, em ano de política. Quantas pessoas vão sentir essa necessidade de opinar sobre política, de opinar sobre determinada coisa, porque vejam todo mundo opinando e aí elas sentem aquela necessidade absurda de postar também, de deixar a sua opinião, porque parece que se eu não tô opinando, então eu não tô postando, e se eu não tô postando, eu não existo, e aí cria ali uma necessidade urgente de pertencimento. Então, o FOMO, ele aparece muito, né, não apenas nesse ambiente das redes sociais, mas principalmente, né, no ambiente das redes sociais, onde tudo é muito urgente, onde todas as pessoas estão viajando, onde todas as pessoas estão postando, e se eu não posto, e se eu não opino, e se eu não estou fazendo algo de interessante, então eu não estou vivendo certo. Se eu estou levando a minha vida do jeito que faz sentido para mim, mas o jeito que faz sentido para mim não é o jeito que as outras pessoas levam, então tem algo de errado, então talvez eu não estou vivendo certo. O FOMO também, ele é muito sobre expectativa, sobre criar cenários diferentes na própria mente, sobre criar
possibilidades diferentes. Então, é aquele "e se", né. Eu estou aqui, mas se eu estivesse lá, como será que seria? Estou talvez em um relacionamento, mas se eu estivesse solteiro, como que seria? Eu estou solteiro, mas se eu estivesse namorando, como que seria, né? Como que seria pertencer àquele grupo das pessoas que namoram? Eu estou com essa pessoa, eu estou dentro de um relacionamento talvez feliz, mas e se eu não estivesse aqui? E se eu pertencesse ao grupo das pessoas que são solteiras? Como seria estar naquele cenário, mesmo que eu esteja hoje nesse cenário aqui? São essas múltiplas possibilidades, né, que acabam nos rodeando e acabam criando essa necessidade de pensar em outros cenários e de ficar nesse "e se", é sempre "e se", né. "E se eu estivesse lá?". Eu estou aqui, mas parece que a vida, ela não tá acontecendo aqui, ela tá acontecendo em outro lugar. E as mídias, né, gente, nem preciso falar porque é muito óbvio, elas acabam reforçando muito isso. O FOMO, ele acontece principalmente no contexto das mídias sociais. E o Brasil, eu até estava lendo, né, um artigo antes, eu estava estudando bastante sobre esse tema, que foi o que me fez, né, sentir a necessidade de gravar esse vídeo aqui para vocês. O Brasil, ele tá entre os principais países que utilizam as redes sociais. E então a gente vê, né, que a gente realmente utiliza muito rede social, a gente utiliza muito celular. Hoje tudo que a gente faz é por meio do celular, a gente está sempre conectado, está sempre nesse ambiente, e é preciso falar que esse ambiente, ele desperta sensações que não são tão saudáveis, né. E o FOMO, ele é uma dessas sensações. O FOMO, ele não é oficialmente uma doença, mas ele é um fenômeno psicológico que vem acontecendo principalmente por conta do uso, né, desenfreado aí das redes sociais, que gera, né, esse sentimento de perda. Estou sempre perdendo alguma coisa, estou sempre ficando de fora de alguma coisa e eu não posso. Eu preciso pertencer, eu preciso estar dentro daquela coisa. Eu preciso me imaginar dentro daquele grupo e não só imaginar, eu preciso estar dentro daquele grupo. E eu vejo que muitas pessoas acham que o FOMO, ele tá relacionado muito à memória, né. Então, por exemplo, antes eu tinha determinada vida, hoje eu tenho essa vida, e aí eu sinto FOMO porque eu queria pertencer àquela minha antiga vida. E não, o FOMO ele não tá tão ligado, né, exclusivamente à memória. O FOMO, ele é mais ligado à expectativa. Então, expectativa de fazer certa coisa, de estar em determinado lugar, de ter certa vida, de sentir determinada sensação que eu vejo outras pessoas sentindo e postando, mas é muito válido lembrar que as pessoas só postam o que querem, as pessoas só postam a parte bonita da vida, então ninguém vai postar as experiências que não dão certo, quando a vida não tá tão legal assim, quando as coisas acabam saindo ali do rumo que precisavam ser. As pessoas, né, na maioria das vezes, elas vão postar o que tá dando certo, né, o que tá indo no rumo exato que precisava ser, as experiências que estão sendo boas. Ninguém, gente, ninguém sempre vai ter uma vida maravilhosa, ninguém vai sempre ter uma vida recheada de experiências magníficas. Muitas vezes as pessoas vão ter dias de tédio, dias que não vão fazer nada, e possivelmente elas não vão postar sobre esses dias. E então vai por mim, nem todo mundo vai ter uma vida aí onde todos os dias, né, acontece algo extraordinário, onde todas as experiências são maravilhosas, e então a vida também é feita de dias comuns, de dias onde o tédio vai pegar aí com força, e as pessoas não vão estar postando sobre esses dias. E inclusive nesse contexto, né, das redes sociais, do quão mal, né, muitas vezes elas acabam gerando pra gente, eu estava lendo um artigo esses dias, estava estudando, como eu falei para vocês, bastante sobre esse assunto, e nesse artigo eu achei um trecho que eu achei muito interessante, e eu vou ler aqui para vocês que eu separei, tá? E só para vocês entenderem o contexto, né, desse artigo, estava falando sobre uma pesquisa, né, um estudo que foi feito, e esses estudos apontavam que é crescente o número de evidências que relacionam o uso excessivo das redes sociais a sintomas tradicionalmente associados ao vício em substâncias, a exemplo de modificações de humor, intolerância, abstinência e distúrbios comportamentais. Então, vocês estão entendendo a dimensão, né, do que as redes sociais podem causar na
na nossa vida? Ah, Luana, então tu está falando que a rede social é a grande vilã e todo mundo precisa apagar o seu Instagram, o seu Facebook. Eu acho que Facebook ninguém mais usa, né? Mas enfim. Não, gente, não é isso. Mas, de fato, a gente não pode ignorar que as redes sociais, né, quando não são usadas aí de maneira consciente, e é muito difícil utilizar de maneira consciente, elas acabam sim gerando mal para nossa vida, elas acabam sim despertando sensações que talvez a gente não teria se não estivesse usando elas. E antes, né, como FOMO só foi nomeado aí em 2013, né, como ganhou um nome científico apenas em 2013, antes as pessoas tinham esse pensamento, elas tinham essa sensação, esse sentimento, e talvez elas não contavam, né? Talvez elas se achavam estranhas por estar sentindo essa sensação, né? Por estar tendo esse sentimento. E quando algo é nomeado, quando algo ganha nome, fica muito mais claro de entender o que que a gente está sentindo. Fica muito mais fácil quando tu vê que outras pessoas também passam por essa sensação. Eu já senti FOMO, eu aposto que você que está aí do outro lado talvez já tenha sentido, porque ele não acontece apenas no contexto das mídias sociais, ele acontece em outros contextos também, mas o contexto da mídia social é o mais provável, né, para esse sentimento aparecer. Inclusive, muitas campanhas, né, de marketing, chega aí época de fim de ano, onde tem aquelas promoções doidas, e quantas campanhas de marketing você já viu dizendo, né, tentando trazer essa sensação de FOMO para as pessoas, né, aquele medo de ficar de fora, aquele medo de perder aquela promoção que é imperdível. Então as campanhas, né, as grandes marcas, elas utilizam muito desse sentimento a favor, né, dos negócios. Elas criam essa necessidade de que você precisa daquele item, que você precisa daquele produto, ou senão o mundo vai acabar, ou senão você não vai pertencer àquele grupo, ou senão você vai ficar de fora. Então preste mais atenção nas campanhas de marketing que tem por aí, presta mais atenção nas propagandas, que eu tenho certeza que você vai notar como que a indústria utiliza desse sentimento, né, desse sentimento de FOMO para conseguir fazer mais vendas, para conseguir fazer com que as pessoas sintam essa urgência de comprar, essa urgência de consumir. O FOMO, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Se você já passou por essa situação ou conhece alguém que está passando, envia esse vídeo para ela, faz ela perceber que o FOMO, ele é um sentimento comum, ele é um sentimento que outras pessoas vivenciam, mas é um sentimento que ele pode ser controlado. É um sentimento que ele não precisa te acompanhar pela vida toda. Tá tudo normal se você não pertencer a determinado grupo, tá tudo normal se você não conseguir comprar determinado item que tá todo mundo comprando, tá tudo normal se você não lê Café com Deus Pai pela manhã quando acorda, tá tudo normal se você não tá participando de um grupo de corrida em pleno 2026. Tá tudo normal se você não tá com o carro do ano enquanto todas as pessoas à sua volta estão trocando de carro. Tá tudo normal se as pessoas estão conquistando muitas coisas e você ainda se sente travado no lugar. Tá tudo normal se você não tem aquela garrafinha Stanley que tá todo mundo tendo. Tá tudo normal se você ainda não tem um iPad para estudar ou não tem aquele notebook maravilhoso para estudar quando você entra na sua sala de aula e vê que todo mundo tem um iPad, que todo mundo tem um tablet. Tá tudo normal não pertencer. Tá tudo normal ficar de fora às vezes. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, do conceito do FOMO, essa sigla que está muito mais difundida aí pelas mídias sociais agora. Inclusive tem muitos poucos estudos, né, sobre isso, estudos científicos. Eu fui pesquisar, eu estava estudando sobre esse conceito e eu senti uma enorme dificuldade, porque como o FOMO só ganhou nome em 2013, até então, todas as pessoas tinham essa sensação, todas não, né, perdão, algumas pessoas tinham essa sensação, mas não era uma sensação que era estudada, não tinha muitos estudos científicos, começou a ter mais estudos a partir de 2013. Então a gente não tem tantos materiais assim disponíveis, né, como seria interessante ter. Mas talvez seja um tópico aí que seja válido que você vá atrás, que você estude um pouquinho, você se aprofunde
para entender um pouquinho mais sobre o FOMO, sobre o Fear of Missing Out, né, o terrível medo de ficar de fora. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo para eu entender que você gostou desse vídeo, para eu entender que esse vídeo, de certa forma, teve aí a sua utilidade. E até mais, até o próximo vídeo.